Olá pessoal, aqui é o professor Vlad, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu gosto de explicar aos meus filhos que, independentemente do formato do ensino escolar, falta dois temas de fundamental importância no currículo escolar. O primeiro tema é sobre psicologia, basicamente aprender a se conhecer. Deveria ser obrigatoriamente a criança ter aulas no ensino básico e no ensino médio sobre psicologia ou sobre se conhecer. A falha é tão grande, pessoal, nesse quesito, que o jovem sai do ensino secundário com 17 ou 18 anos e boa parte não sabem nem o que fazer da vida, simplesmente porque não se conhecem a fundo. Em alguns lugares do mundo, como em Portugal, quando o jovem vai para o ensino secundário, ele meio que tem que definir qual é a área de atuação que ele pretende seguir. Mediante a essa escolha, ele no secundário vai ter apenas aulas relacionadas à que ele pretende seguir. Por exemplo, se um jovem pretende seguir na área de humana, ele não vai ter matemática no secundário. Ele vai focar nas disciplinas que estão relacionadas com a área que ele escolheu. É óbvio que não é uma escolha definitiva, mas força a criança com 12 ou 13 anos a já pensar naquilo que gosta de fazer. Se gosta de número, não tem lógica passar mais 3 anos estudando biologia, por exemplo. E o mesmo para o inverso. Claro que o básico já se aprende no ensino fundamental, dessas disciplinas que eles deixam de ter. Mas isso é um tema de uma longa discussão, mas na minha visão falta ensinar a pensar, ensinar a se conhecer, a fazer escolhas, o que eu chamo de conhecer o básico da psicologia. E a segunda falta, que é justamente do tema do nosso canal, é a educação financeira. Eu acho um absurdo um jovem sair do ensino secundário e não ter aprendido nada sobre matemática financeira. Ele não sabe fazer cálculos de juros compostos. Ele não aprender sobre o lucro. Então ele não consegue entender qual é a fórmula do lucro, como é que se chega num cálculo de um lucro, ou até ainda pior, não sabe o que é um lucro. Ele não entende qual é a finalidade de uma empresa e a sua importância, qual é a funcionalidade de uma empresa, qual é o impacto de uma empresa no lado social. Ele não sabe o que é um imposto de renda, pessoal. Não é ensinado na escola o que é um imposto de renda, que todo cidadão gera renda e, consequentemente, é tributado, ou que toda empresa é tributada pelo que ela gera de lucro. Ele sai do secundário sem saber o que é investimento, quais são as opções de investimento, qual é o impacto em cada escolha de investimento, risco, questão de exposição ao risco maior, ganho maior, exposição ao risco menor, um ganho menor, e muitos outros aspectos relacionados com finança. Aqui vale uma observação, lembrando que essa é a opinião do professor Vlad, tá? No aprendizado da educação financeira, esses itens que mencionei, diferentemente do exemplo que mencionei do ensino secundário em Portugal, no assunto da escolha da área que pretende seguir, o assunto da educação financeira, não importa se a pessoa vai ser um médico, se ela vai ser um operário, se ela vai ser um comerciante ou se ela vai ser um engenheiro. Qualquer que seja a escolha, ela vai usar a vida toda o conhecimento básico de finanças e contabilidade. Pense quantos jovens com 16 ou 17 anos conhecem sobre cada um desses itens que eu mencionei. Sabe o que acontece com isso? Isso gera um impacto no perfil do adulto. Esse jovem, quando virar um adulto, vai ficar uma presa fácil para o consumo, para empréstimos bancários, estouro de gastos, uso de cartão de crédito, compras a prazo e muitas outras atitudes que levam a um total descontrole financeiro. Hoje, é claro que eu estou vendo uma procura por essas informações, uma preocupação dos jovens, muito em virtude do que alguns entendem que a Seguridade Social está falida, ou que eles não têm nenhum pingo de paciência para esperar até 65 anos para poder se aposentar. Mas eu quero falar rapidamente com vocês nesse vídeo sobre os juros compostos. Eu gosto de tratar os juros compostos como o milagre dos juros compostos. Esse é um tema de algumas aulas de matemática financeira, mas eu quero aqui rapidamente demonstrar o primeiro entendimento que uma pessoa que tem um perfil de investidor, e podemos chamar o que seria esse perfil de investidor? Um perfil previdenciário, ou um perfil acumulativo de ativos,
ou um investidor fundamentalista. O que seria um investidor fundamentalista? É aquele que ele investe em ativos de empresas onde ele faz uma análise dos fundamentos contábeis, dos negócios, análise de performance, análise de indicador. Todos esses perfis de investidores entenderam e despertaram para o milagre dos juros compostos. Essa planilha que eu montei, que eu estou demonstrando aqui, eu usei ela para formalizar a minha meta previdenciária, mas serve para qualquer análise de como os juros compostos podem se comportar. Qualquer planejamento de eu pretendo guardar X para poder comprar um ativo, para poder viajar, para comprar um bem, qualquer coisa você pode usar, simular através dessa planilha. Ela está prevista com aportes mensais ou com apenas um aporte ou 2 aportes aleatoriamente. Veja que ela é bem simples. Temos a coluna do mês, que indica o período. Temos a coluna do valor do aporte mensal ou do aporte único. E temos a coluna dos juros mensal que esse aporte gera. O que é feito com esses juros? Ele é reinvestido, pessoal. Veja que na coluna de retirada ela está zerada. Os juros que foi gerado é reinvestido. É isso por todo o período que se pretende acumular, sem que seja feito nenhuma retirada. Aqui está o milagre dos juros compostos, ou mais tecnicamente falando, o milagre do reinvestimento do lucro. Existem vários vídeos aqui no YouTube e várias pesquisas que tentam demonstrar com ativos reais qual seria o saldo que teríamos se tivéssemos há X anos atrás investido num valor Y, quanto que teríamos hoje. Muita gente assiste ou ouve isso e simplesmente acha uma besteira. Mas é isso, o milagre dos juros compostos, que eu denomino assim, que é representado por essa planilha. Observe, se eu investir nessa planilha R$500 mensais durante 60 meses, que representa 60 dividido por 12 representa 5 anos, com juros mensais de 1% juros de 1% ao mês, no final de 60 meses eu terei guardado 30 mil, que terá um valor atualizado, acumulado de pouco mais de 40 mil, gerando um ganho de 10 mil. Parece pouco, né? Mas o que fazemos? Pois como não temos a educação financeira, ao invés de poupar durante um período para ter 40 mil e comprar um carro, comprar um ativo, fazer uma viagem, vamos lá e o que nós fazemos? Pegamos 6 mil reais, damos de entrada na compra de um carro e financiamos em 5 anos os outros 34 mil e achamos que fizemos um excelente negócio. No final dos 60 meses, teremos pago quase 2 carros. Então esse também é um milagre dos juros compostos, só que aí é a favor da financeira, do banco que financiou o carro. Mas o milagre que eu falo dos juros compostos não é esse. O milagre é longo prazo. Longo prazo. Se eu continuar a investir os mesmos R$500 na mesma taxa, só que por 10 anos, teremos investido 60 mil. Só que agora teremos um acumulado de 115. Opa, já começou a ficar diferente, né? E se continuarmos a investir os mesmos R$500, só que agora por 20 anos, opa, agora ficou interessantíssimo. Então eu guardei 120 mil ao longo desses 20 anos, que agora eu tenho 494 mil acumulado. Uau, significativo, né? E se for por 30 anos? Eu juntei 180 mil ao longo de 30 anos, com depósitos mensais de R$500. E agora eu tenho 1.740.000. Agora eu vi o milagre. Agora eu percebi. Olha só o que eu disse sobre o investimento a longo prazo, sobre o milagre dos juros compostos a longo prazo. Em 30 anos, com aportes de 500 mensais, sem considerar efeitos de inflação nem para o aporte, nem para o rendimento gerado, você vai gerar um ganho, um acumulado de 1.747.000. E daí esse valor pode me gerar um rendimento mensal de aproximadamente 17 mil, se eu conseguir continuar com uma rentabilidade de 1% ao mês. E mais, o milagre continua. Se você passar a fazer retiradas de um valor inferior aos 17 mil, por exemplo, de 15 mil todos os meses, o dinheiro nunca vai acabar. Pelo contrário, ele sempre vai crescer aos poucos. Isso é chamado o valor da perpetuidade, ou seja,
nunca esse recurso vai acabar se a retirada for inferior ao que ele gera de rendimento. Então, alguém que tenha determinação que durante 30 anos depositar mensalmente R$ 500, no final vai ter 1.747.000. Ah, professor, mas o senhor está considerando juros mensais, juros de 1% ao mês. É muito difícil. Meus queridos, isso com um pouquinho de estudo e é muito tranquilo de se conseguir na Bolsa de Valores. Eu vou gravar um vídeo aqui com alguns exemplos práticos disso, com 2 ou 3 ativos, que se tivesse aplicado rigorosamente um valor durante 10, 15, 20 anos, o rendimento mensal seria muito superior a 1% ao mês ou 12% ao ano. Mas tá bom, vamos considerar que temos medo de comprar ações, não sabemos o que compramos e vamos para um fundo imobiliário. Tá? Eu comprei um fundo que há anos vem rigorosamente todo mês pagando um dividendo mensal na média de 0,65 ao mês. Aquele 1.747.000, que foi o montante acumulado aplicando R$ 500 mensalmente durante 30 anos, seria no fundo de investimento com uma rentabilidade, ao invés de 1%, uma rentabilidade de 0,65, seria de 715 mil. Ou seja, você guardou 180 mil e ele virou 715 mil. Mas, professor, quem que tem R$ 500 mensais durante 30 anos? Isso, pessoal, é uma outra discussão. Eu só queria deixar uma observação para vocês. Um jovem de 23 anos que está buscando a qualificação e que hoje ganha R$ 2.000, você sabia que o banco, na análise de crédito desse jovem, tranquilamente deixa ele comprometer de 25% a 30% do seu ganho? Ou seja, o banco entende que esse jovem é capaz de pagar R$ 700 por mês. R$ 600 mensais. E por que ele então não é capaz de aplicar, de poupar? Isso não é capitalista, isso não é deixar de viver, ficar vivendo no futuro, pensando no quanto você vai gerar. Acho que todos aqui assistiram aquele filme infantil A Era do Gelo. Pois é isso, nada mais que aquilo. Guardar para o momento em que vai faltar. É a Era do Gelo, é a história da Era do Gelo que está por trás do enredo infantil. Mas tem outras curiosidades. Vamos voltar a considerar o ganho de 1% que eu vou provar. Me comprometo aqui com vocês a mostrar exemplos práticos que a Bolsa de Valor pode render muito mais do que 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. Agora, pessoal, eu quero simular um outro exemplo. Uma pessoa que com 25 anos juntou dinheiro e conseguiu acumular ou receber um bônus, uma herança, um presente do pai porque se formou, qualquer que seja o motivo, essa pessoa tem R$ 75 mil para comprar um carro. No Brasil, não vai se comprar um carro mais top com esse valor, mas também não vai comprar um carro ruim, vai comprar um bom carro. Se ela com 25 anos, ao invés de comprar esse carro, coloca esses R$ 75 mil no mercado financeiro, monta uma carteira que gere um ganho mensal de 1% e reinvista esse ganho mensal, ao final de 10 anos, pessoal, essa pessoa vai ter acumulado 245 mil. Nenhum milagre nisso, né? Pelo menos não salta aos nossos olhos. Mas ao final de 20 anos, esses 75 mil virou 808 mil reais. E ao final, pessoal, de 25 anos, um carro de 75 mil reais virou um valor de 1.469.000, que geraria uma renda mensal de 14 mil reais. Se ela retirar um valor inferior a 14 mil reais, ela vai ter o valor para o resto da vida dela. Ou seja, uma pessoa com 50 anos por um carro que ela deixou de comprar, um carro que ela deixou de trocar, 75 mil reais aplicado geraria um acumulado de 1 milhão, quase 1,5 milhão, pessoal. E se ela deixar por 30 anos, esse 1.469.000, ele vai para 2.669.000 reais. E olha aqui que interessante, de 25 anos guardado para 30 anos, em 5 anos quase que dobrou o valor. Por que acontece isso? Porque o juro gerado e reinvestido ele se tornou muito alto, com um único aporte. Pessoal, com um único aporte, com o valor de um carro, em 30 anos a pessoa está aposentada. Agora pensa comigo, quantos carros nós compramos ao longo de 30 anos? Pensou?
Eu não estou dizendo para vocês, pessoal, que não é para comprar um carro, mas quantos carros compramos ao longo de 30 anos. É isso, pessoal. Aconselho a todos montarem uma planilha dessas e simular dentro da sua realidade. Lembrando que o milagre dos juros compostos nada mais é do que o reinvestimento dos juros gerado por aportes mensais, que no meu ponto de vista é muito melhor aportes mensais do que uma aplicação em um único valor. Eu explico por quê. Porque aportes mensais geram uma educação financeira e um acompanhamento do investimento. Você passa a ter uma educação financeira muito maior. Apenas para encerrar, pessoal, olha que interessante. Um aporte mensal de R$500, pouco antes de chegar no 6º ano de aportes mensais, o valor dos juros fica maior do que o valor do aporte. Ou seja, é como se estivesse fazendo, a partir desse momento, 2 aportes de R$500 no mês. E com o passar do tempo, isso será 3 vezes o valor do aporte mensais, depois 4 vezes e assim por diante. Nesse momento é que eu costumo dizer que é quando sentimos o gosto de aplicar, de ver o dinheiro trabalhando para a gente. Você cria um prazer em fazer isso. Então é por isso que eu digo para fazer essa simples planilha, porque cada um pode simular a sua situação. Professor, mas eu estou começando tarde, quero me aposentar daqui a 10 anos, é pouco tempo. Não tem problema, pessoal. Simule o que entende que seria o valor ideal para viver daqui a 10 anos, quanto que seria esse valor e simule, tá? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se chegaram aqui por acaso, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixe um like, habilite o sininho para receber notificação de novos vídeos e um grande abraço a todos.